Ok, meus amigos, vamos lá dar continuidade. Volte comigo aqui para a tela, olha só. A gente já trouxe, então, aqui o tipo penal do artigo 121, a gente tem aí a ideia do homicídio simples, e aí, antes da gente começar a análise propriamente dita, eu quero aqui recordar algumas coisas importantes para você. Primeiro, vou colocar aqui embaixo, olha só, homicídio é o nosso tema. E aí eu já antecipei que é o único crime contra a vida que possui modalidade dolosa e culposa. Então estou escrevendo aqui homicídio doloso e homicídio culposo. Tá? O que eu quero que você lembre para começo de conversa é que quando a gente fala no homicídio doloso, nós teremos aqui três modalidades. Nós vamos falar em homicídio doloso, aí veja que eu coloquei entre aspas, privilegiado, então homicídio doloso privilegiado, entre aspas, o homicídio doloso simples, que é esse aqui do caput, e o homicídio doloso qualificado. Homicídio doloso qualificado, tá? Bom, daqui a pouco eu explico as razões das aspas no privilegiado, mas privilegiado entre aspas, porque a gente vai ver que, tecnicamente falando, não é bem homicídio privilegiado, mas a gente fala sobre isso daqui a pouco, tá? O que nos interessa no momento é a gente compreender que essa divisão que é feita pelo Código Penal de homicídio privilegiado, qualificado, homicídio simples, essa é uma divisão para o homicídio doloso. No Código Penal, o homicídio culposo não tem essa divisão. Só que eu quero que você lembre o seguinte, mais uma vez, volte comigo aqui para a tela. Quando a gente fala em homicídio culposo, nós temos dois tipos de homicídio culposo no Brasil. Porque nós temos aqui no nosso Código Penal, é o artigo 121, parágrafo 3º, a gente vai chegar lá, por enquanto estamos no caput, mas nós temos também a previsão de homicídio culposo, meus amigos, no artigo 302 do nosso Código de Trânsito Brasileiro. Sim. Veja que homicídio culposo no Brasil, se for na direção de veículo automotor, a gente aplica o Código de Trânsito, artigo 302. Fora da condução de veículo automotor, então a gente aplica o Código Penal, artigo 121, parágrafo 3º. Então alguém trafegando de forma imprudente atropela e mata alguém, Código de Trânsito. Alguém manuseando uma arma e acaba disparando por equívoco e matando alguém, Código Penal. Então, na direção de veículo automotor, CTB. Fora da direção de veículo automotor, Código Penal. Tem diferença? Prática? Tem. O Código de Trânsito tem uma pena maior. No Código Penal, a pena do homicídio culposo é de apenas 1 a 3 anos. Lá no Código de Trânsito, a pena base é de 2 a 4, então ela já é maior. Só que no Código de Trânsito nós temos modalidades qualificadas do homicídio culposo. Nós temos, por exemplo, o homicídio culposo quando o sujeito estava na condução de veículo automotor, mas havia ingerido substância alcoólica ou de outra natureza, né, uma substância que entorpece os sentidos, e aí veja que a pena pode chegar a ser de 5 a 8 anos, né, bastante superior à pena convencional do homicídio culposo. Então, no Código Penal, o homicídio culposo não tem modalidade qualificada, mas existe homicídio culposo qualificado? Existe lá no nosso CTB. Por enquanto, a nossa análise é do homicídio doloso. Eu coloquei isso aqui na tela para a gente estabelecer essas diferenças, porque o caput do artigo 121 começa com homicídio simples, e a gente lembra que essas distinções entre homicídio privilegiado, homicídio simples e homicídio qualificado no Código Penal só vale para o homicídio doloso, tá bom? Vamos lá, vamos avançar, meus amigos. Olha bem. Aí, veja então que o artigo 121 tem o seu preceito primário, que tem escrito aí, matar alguém. Lembra que o tipo penal, ele tem preceito primário e preceito secundário. No preceito primário você define a conduta e no preceito secundário você comina a pena. Então, preceito primário, matar alguém. Preceito secundário, pena, reclusão de 6 a 20 anos.
Esse preceito primário é o menor preceito primário que a gente tem entre os tipos penais. Apenas 2 palavras, né? O verbo e o complemento. Matar alguém é o menor tipo penal que a gente tem na nossa legislação. Tá? Não tem como ter um tipo penal menor do que esse. Um tipo penal só com uma palavra, só com um verbo, não dá. Então, é o menor tipo penal que nós temos, apenas 2 palavras. Matar alguém, o verbo, né? Portanto, o núcleo do tipo e o seu complemento. E logo em seguida, como a gente viu aqui, a pena de reclusão de 6 a 20 anos. Eu já vou começar então a esquadrinhar o tipo penal. E aí, meus amigos, uma observação muito importante para nós estudarmos parte especial. Isso não vale só para o homicídio, isso vale para todos os tipos penais. Veja, o que é estudar parte especial? Eu sempre digo, vocês já sabem, que você ter sólidos fundamentos de parte geral é imprescindível para que você tenha um bom desempenho na parte especial e também na legislação extravagante. E dentre aqueles conhecimentos da parte geral, sobressai em importância a parte de teoria do crime. A parte de teoria do crime tem uma boa compreensão, tem o domínio sobre os temas de teoria do crime. Se você domina aquilo, eu sempre digo, teoria do crime é o coração do direito penal. Se você domina a teoria do crime, você consegue se sair muito bem no estudo da parte especial e da legislação extravagante. Porque, meus amigos, de um modo geral, você estudar a parte especial significa você conhecer o tipo penal. Não porque na hora da prova você vai decorar todos os tipos penais, mas aqueles mais importantes, aqueles que têm maior probabilidade de serem cobrados, é importante que você realmente tenha uma ideia do que é, ainda que você não tenha decorado o artigo, a ideia não é essa, mas a ideia é você realmente saber o que é que está na lei, né? Mas aí o que é, eu dizia, o estudo da parte especial? É só então decorar a lei? Não. É você ter um conhecimento do tipo penal, então você ter um conhecimento da lei e você aplicar naquele tipo penal os conhecimentos que você tem de parte geral, sobretudo teoria do crime. Sobretudo teoria do crime. Então, meus amigos, você conhecendo bem a teoria do crime, você consegue se sair muito bem na parte especial, tá? E aí, volte comigo aqui para a tela. Como é que a gente vai esquadrinhar o tipo penal? A gente vai esquadrinhar o tipo penal analisando aqui alguns elementos. Elementos estes que nós analisaremos em todos os tipos penais. Quais são esses elementos? Os elementos sujeitos, e aí na análise dos sujeitos, a gente analisa o sujeito ativo do tipo penal e os sujeitos passivos no plural do tipo penal. Passivos no plural, porque a gente vai estudar o sujeito passivo direto e o sujeito passivo indireto. Aí nós avançaremos para a análise dos objetos do tipo penal. E aí nós teremos o objeto jurídico e o objeto material. Então vamos analisar o objeto jurídico do tipo penal e o objeto material do tipo penal. A gente vai analisar o núcleo do tipo penal, o núcleo ou os núcleos, né? A depender do tipo penal pode ter mais de um, não é o caso do homicídio. A gente vai analisar o elemento subjetivo no tipo penal. Elemento subjetivo no tipo penal. A gente vai analisar aqui, meus amigos, a consumação e a tentativa no tipo penal. A gente vai analisar aqui a ação penal no tipo penal. Nós vamos analisar as penas. E aí, a depender do tipo penal, nós vamos analisar outros temas. Como assim outros temas? Nós vamos analisar, como por exemplo aqui no homicídio, as qualificadoras, as causas de aumento de pena, os privilégios, né, ou privilegiadoras, como alguns preferem, as causas de diminuição de pena. Então, tudo isso aí na parte de outros temas, porque boa parte dos tipos penais não tem esses complementos. Tá? Não é o caso do homicídio. O homicídio tem. Mas veja então, meus amigos, que assim, fundamentalmente o que é o estudo da parte especial?
Fundamentalmente, o estudo da parte especial é você ter uma boa base do tipo penal, ter um bom conhecimento do que é o tipo penal. E sobre aquele tipo penal, volte comigo aqui para a tela, você conhecer esses elementos. Claro, tem coisas a mais? Claro. A gente vai ver, sobretudo naqueles crimes mais importantes, aí eu vou complementar trazendo entendimento jurisprudencial, eventuais divergências doutrinárias, alguns casos mais intrigantes e para os quais a gente tem mais alguma complexidade didático-científica. Então, claro que haverá alguns complementos em alguns tipos penais, mas fundamentalmente, se você conhece esses conceitos que eu estou colocando aqui na tela, se você sabe o que é um objeto jurídico, se você sabe o que é o objeto material, se você sabe o que é o elemento subjetivo, quando ocorre a consumação e o que é a tentativa, se você conhece esses temas, meus amigos, que são temas lá de parte geral, sobretudo de teoria do crime, você vai longe, tanto na parte especial quanto na legislação extravagante. Porque você tendo o domínio desses temas da parte geral, você consegue analisar o tipo penal, você consegue olhar o tipo penal e você consegue identificar, aqui é esse elemento subjetivo, aqui a consumação é nesse momento, aqui cabe tentativa, aqui não cabe tentativa, aqui é o sujeito ativo, aqui não. Então, você conhecendo esses temas, isso facilita muito o seu trabalho. Quem não tem uma boa base de parte geral vai ter muita dificuldade na parte especial e na legislação extravagante. Agora, quem tem ali o domínio da parte geral, realmente consegue se dar muito bem, consegue analisar com tranquilidade os tipos penais, tá? É o que a gente vai fazer aqui. A gente vai trazer novamente esses temas de parte geral, né? Eu vou lembrar aqui a vocês esses conceitos, não vou partir do pressuposto de que todo mundo lembra esses conceitos, eu vou trazer novamente esses conceitos para que a gente vá esquadrinhando os tipos penais, tá? Se você parar para analisar, os livros de parte especial fundamentalmente são assim, né? Os livros de parte especial, eles vão e analisam cada um desses elementos para esquadrinhar um tipo penal. Nosso livro de parte especial está aqui, é esse livro verde que aparece aqui, né? O livro preto aqui é o direito penal parte geral, em cima tem um processo penal, que é o livro vermelho, e ali em cima tem um livro Crimes Federais, uma edição antiga. Mas enfim, o nosso livro de parte especial é esse aqui, esse verde. A gente tem também o livro de parte especial ali da coleção didático, e a gente tem também um resumo de parte especial com a professora Caroline Argolo, ambos os livros publicados pela editora Juspodium, que é a editora por onde eu publiquei todos os livros, né? Até o presente momento, todos os meus livros são da mesma editora, editora Juspodium. Tá? Bom, então, meus amigos, vejam, mas eu disse, né? Eu estou citando aqui o meu livro, mas todo e qualquer outro livro, eles analisam a parte especial assim, esquadrinhando os temas da parte especial, esquadrinhando o tipo penal. Tá? Então, vamos aqui para a análise desses elementos no que se refere ao homicídio. Então, voltando aqui, lembra que a gente já viu aqui o caput, o caput tem aí, então, artigo 121, matar alguém, pena de reclusão de 6 a 20 anos. Dito isto, a gente volta aqui para a análise do sujeito ativo. O que é que a gente tem aqui quando a gente fala em sujeito ativo? Veja, você já sabe que sujeito ativo é o criminoso, né? Sujeito ativo ele também é chamado de agente. Então podemos chamar de sujeito ativo ou de agente do crime. E aí, para saber quem é um sujeito ativo, aí a gente precisa lembrar de uma classificação dos crimes quanto ao sujeito ativo, tema também de parte geral. Então, classificação dos crimes quanto ao sujeito ativo, ou a gente pode dizer classificação dos crimes quanto ao agente. Lembra que quanto ao sujeito ativo ou quanto ao agente, o crime pode ser crime comum, crime próprio e crime de mão própria. Eu repito que nós temos o crime comum, temos o crime próprio e temos o crime de mão própria, tá? O que é um crime comum? Meus amigos, crime comum é um crime que pode ser praticado por qualquer pessoa. Então, crime comum é aquele que não demanda nenhuma qualidade especial do agente. Qualquer pessoa pode praticar. É o caso do homicídio. Qualquer pessoa pode praticar o homicídio. Qualquer pessoa pode praticar o homicídio. Não se exige ali uma qualidade especial do sujeito ativo. Qualquer pessoa pode praticar o homicídio. Inclusive, meus amigos, no feminicídio. Inclusive na qualificadora do feminicídio. Veja que o feminicídio exige uma qualidade especial da vítima, mas não do agente.
Ah, é? Então quer dizer que a mulher pode praticar o feminicídio? Pode. Uma mulher pode praticar o feminicídio contra uma outra mulher, desde que presentes os requisitos ali do feminicídio sobre os quais a gente vai falar, né? Como, por exemplo, a violência doméstica familiar contra uma mulher, o homicídio na violência doméstica familiar contra uma mulher já caracterizaria o feminicídio, e a outra hipótese é uma misoginia exacerbada, né? Então, não se exige, meus amigos, qualidade especial do agente no homicídio. Qualquer pessoa pode praticar o homicídio, daí nós dizermos que o homicídio é um crime comum. Claro, lembra comigo que quando a gente diz que qualquer pessoa pode praticar o crime, nós estamos falando, evidentemente, em qualquer pessoa física. Pessoa jurídica, a gente sabe que pode praticar crime no Brasil, mas apenas crime ambiental. Claro que quando a gente diz qualquer pessoa pode praticar o crime, estamos nos referindo à pessoa física, né? E aí também a gente sabe que nem todo mundo vai responder, se é menor de 18, a gente sabe que tecnicamente não é crime, é ato infracional equiparado a crime. Quando a gente diz que qualquer pessoa pode praticar o crime, a gente já está levando em consideração essas questões, tá? Então qualquer pessoa pode praticar o crime, não se exige qualidade especial do agente, é um crime comum. A grande maioria dos crimes é constituída de crimes comuns, tá? Quando a gente pensa nos crimes mais conhecidos, né? Homicídio, furto, roubo, estupro, estelionato, todos esses são crimes comuns, crimes que podem ser praticados por qualquer pessoa. Agora, só para a gente lembrar aqui ainda dos temas de parte geral, lembrando que a gente abriu um tópico aqui para falarmos de classificação dos crimes quanto ao sujeito ativo, lembra que, além do crime comum, que é o crime que pode ser praticado por qualquer pessoa, o crime poderia ser, a depender do caso, um crime próprio, que é aquele crime que exige uma qualidade especial do agente, como, por exemplo, no infanticídio, que só pode ser praticado pela mãe e durante ou logo após o parto sob a influência do estado puerperal. E nós temos o crime de mão própria, né? O crime próprio é aquele que exige a qualidade especial do agente, eu repito, e o crime de mão própria, meus amigos, é aquele que não admite a coautoria, até admite a participação, ou seja, até admite que tenha um partícipe, que tem alguém que tem uma contribuição secundária, de menor importância, alguém que induziu, instigou, prestou auxílio, mas não admite coautoria, não admite que ninguém pratique o crime com ele ou por ele, é só ele mesmo. Então não se admite a chamada coautoria, tá? Bom, avancemos, meus amigos, aqui em relação a esse tema. Bom, então vamos lá. Então aqui, voltando para a nossa tela, sujeito ativo aqui do homicídio, qualquer pessoa, trata-se, portanto, de crime comum. Aí eu avanço aí para falarmos do sujeito passivo. Meus amigos, primeiro o sujeito passivo direto. Esse sujeito passivo direto, ele também é chamado de sujeito passivo imediato ou ainda chamado de sujeito passivo eventual. Então, sujeito passivo direto ou imediato ou eventual. Quem é? É a vítima. Como assim a vítima? Ora, é o titular do bem jurídico que foi violado. Então, por exemplo, no homicídio é a própria vítima, né? Ou seja, é o titular do bem jurídico vida humana extrauterina que foi violado, né? Então é a própria vítima. Então o sujeito passivo direto é a vítima, é o titular do bem jurídico que foi violado ali com a conduta criminosa, tá? Às vezes, o sujeito passivo direto é a própria coletividade. É o que acontece, por exemplo, no tráfico de drogas, né? Porque o bem jurídico ali é a saúde pública, e quem titulariza o bem jurídico saúde pública é a coletividade. Nesses crimes em que a vítima é a coletividade, nós vamos utilizar a expressão crime vago. Crime vago é um crime cuja vítima é a coletividade. Tá? Então, isso pode acontecer, tá? Não é o caso do homicídio. No caso do homicídio, o sujeito passivo direto é a própria vítima, é a própria pessoa que teve ali a vida tomada, tá?
né, teve a vida lesionada, né, ou seja, perdeu a vida. Bom, sujeito passivo aqui também não se exige nenhuma qualidade especial do agente. No caso especificamente do feminicídio, exigiria, porque realmente não exige qualidade especial do sujeito ativo, mas do sujeito passivo sim, né? Então a mulher é a vítima do feminicídio. Aí é importante a gente lembrar, meus amigos, o seguinte: sujeito passivo, né, fora o caso do feminicídio, não se exige nenhuma qualidade especial, no sentido de que qualquer ser humano pode ser vítima do homicídio, qualquer ser humano, tá? Antigamente, bem antigamente mesmo, tinha umas discussões em relação a isso, né? Quem é que seria o alguém, já que o crime é matar alguém. Então, quem seria o alguém? Aí, antigamente, se dizia que era qualquer ser nascido de mulher, que, aliás, é o que a gente tem até hoje. Qualquer criatura nascido de mulher é considerado alguém, é considerado ser humano e, portanto, pode ser vítima. Antigamente, lá na antiguidade, se dizia que nem todo mundo, porque poderia ser nascido de mulher, mas ter feições disformes, se não tivesse feição humana, então não era considerado alguém. Para nós, não importa se a pessoa nasce com deformidades, disforme, com feições pouco parecidas com as feições humanas, não importa, é um ser humano e, portanto, pode ser vítima do crime de homicídio, né? Então, matar alguém é qualquer pessoa humana, não se exige nenhuma qualidade especial do sujeito passivo. Agora, quando a gente fala aqui, meus amigos, do sujeito passivo indireto, também chamado de mediato, ou ainda chamado de constante, veja, sempre será o Estado. Veja, inclusive, que o nome é constante porque realmente nunca muda. É sempre o mesmo sujeito passivo indireto. Sempre será o Estado, nunca muda. Então, sujeito passivo indireto, também chamado de mediato, ou ainda chamado de sujeito passivo constante. Nunca muda, sempre é o Estado. Em todo e qualquer crime, né? Todo e qualquer crime, o Estado acaba sendo sujeito passivo indiretamente, sobretudo porque em todo e qualquer crime o Estado vê as suas regras de conduta social serem violadas, né? Então é o Estado em todo e qualquer crime, eu repito, tá? Então sempre será o Estado, tá? Bom, avançando aqui ainda, meus amigos, é importante então atentarmos para o seguinte, tá? É importante então atentarmos para o fato de que em alguns crimes o Estado, cuidado, será sujeito passivo direto e indireto ao mesmo tempo. É o que acontece, por exemplo, nos chamados crimes contra a administração pública, porque o titular do bem jurídico da administração pública é o próprio Estado, então ele é vítima, né? E aí, como o Estado sempre é sujeito passivo indireto, pode ser que no caso concreto ele seja sujeito passivo direto e indireto ao mesmo tempo, tá? Não é o caso do homicídio. No homicídio, o sujeito passivo direto é a vítima do homicídio, a pessoa que morreu ou que tentaram matar, né? Porque lembra que a gente também tem vítima no homicídio tentado, então sujeito passivo direto é a pessoa que morreu ou que tentaram matar. E o sujeito passivo indireto é o Estado, porque o Estado sempre vai ser em todo e qualquer crime, tá? Bom, avançando aqui comigo, olha só. Vamos então agora para a parte de objetos. A gente tem aí objeto jurídico e objeto material. O que é isso? Meus amigos, objeto jurídico do crime é o bem jurídico que o tipo penal pretendia tutelar. Objeto jurídico é o tipo penal, é o bem jurídico que o tipo penal pretendia tutelar. É o bem jurídico que o tipo penal pretendia tutelar. Só para a gente entender. Todo tipo penal pretende a tutela de algum bem jurídico. Tá? O tipo penal ele é criado para isso, para proteger o bem jurídico, para tutelar o bem jurídico. Quando a gente fala em homicídio, veja que é um tipo penal para tutelar o bem jurídico vida. Tá? Quando a gente fala em furto, é um tipo penal para tutelar o bem jurídico patrimônio. Quer dizer, o tipo penal, ou seja, o crime em abstrato, ou seja, a previsão do crime na lei, é para tutelar o bem jurídico, é para proteger o bem jurídico. E o crime em concreto, que é a conduta efetivamente praticada, essa é
lesão ao bem jurídico. Tá? Então, por isso que às vezes eu falo bem jurídico tutelado e às vezes eu falo bem jurídico violado, porque o bem jurídico tutelado é em abstrato, é pensando o tipo penal, ou seja, o crime em abstrato. E bem jurídico violado é o crime em concreto, ou seja, a conduta criminosa efetivamente praticada. Lembrando que eu utilizo a expressão violado em sentido amplo, significando a lesão ao bem jurídico ou a exposição do bem jurídico a um perigo de lesão. Tá? Bom, avancemos, meus amigos, aqui em relação a essa temática, né? Que mais que a gente vai ter aqui? Então, é isso, a gente teria aqui esse objeto jurídico, que é o bem jurídico que o tipo penal pretende tutelar. E a gente já sabe que aqui, particularmente no caso do homicídio, o bem jurídico que se pretende tutelar é a vida humana extrauterina. É a vida humana extrauterina. O bem jurídico, né? Estamos no catálogo dos crimes contra a vida. Então, para que o legislador criou o tipo penal do homicídio? Para proteger o bem jurídico vida humana extrauterina. Por quê? Porque a ideia é, se não fosse crime, haveria muito mais mortes, muito mais homicídios. Então você criminaliza para tentar proteger, na medida em que se está coibindo a conduta. Então, objeto jurídico do homicídio, que é o bem jurídico que se tutela, como nós sabemos, é a vida humana extrauterina. Vida humana a gente já sabe, é a vida de qualquer ser humano, independentemente de ser disforme ou não ter feições humanas, como a gente já mencionou, é a vida de qualquer ser humano. A questão é saber o seguinte, e quando é que começa a vida humana extrauterina? Porque perceba, isso é fundamental para a gente saber se será realmente homicídio ou se será ali um abortamento. Imagina ali no momento do parto, alguém vem e mata ali, veja, né? E aí? Já estava fora da barriga, mas ligado pelo cordão umbilical. É vida humana extrauterina ou intrauterina? A barriga estava aberta da gestante, mas a criança ainda estava dentro da barriga. Aí veio alguém lá e matou o bebê. Isso é aborto ou é homicídio, né? Porque não é nem infanticídio, né? Porque no meu exemplo não é a mãe sob a influência do estado puerperal, é uma outra pessoa. Isso é homicídio ou é abortamento? Ou seja, quando é que se inicia essa vida humana extrauterina? É isso que a gente vai ver daqui a pouco no nosso próximo bloco. O prazo desse bloco já se esgotou. A gente já volta. Vamos lá.